O que você deve ter em mente antes de começar a reformar? Está pensando em começar uma reforma em casa e não sabe por onde começar? Ou ainda não tem ideia de como deve se preparar para realizar essa reforma? Só consegue pensar em toda a quebradeira que vai acontecer e não consegue visualizar a reforma que na verdade vai melhorar a sua rotina? Essa dúvida é super comum quando você pensa em começar a reformar. Afinal, cada detalhe na nossa rotina influencia em começar ou não uma reforma. Nesse vídeo eu vou te mostrar pontos que você pode analisar para se preparar antes de reformar. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. Antes de começarmos, eu queria te pedir um favor. Cada vídeo que nós produzimos aqui no canal é feito com muito carinho para te ajudar a reformar a casa da melhor forma possível. Então, se você puder nos ajudar, segue aqui a nossa página. Nós vamos ficar super felizes e vai ajudar a manter a equipe motivada para trazer cada vez mais conteúdos para você. E agora vamos voltar para o nosso assunto principal. Para começar, é importante que você entenda qual vai ser o nível de mudança que você pretende realizar na sua casa. Porque às vezes você pode estar chamando de reforma, mas na verdade você quer apenas dar uma repaginada. Ou seja, você vai ali adicionar alguns quadros, trocar as almofadas, comprar um tapete, trocar o papel de parede. Só isso já pode dar uma cara totalmente diferente para o seu ambiente. Mas essa repaginada não entra no nível da reforma em si, porque você não vai precisar realizar grandes transformações. A reforma em si, ela exige um pouco mais de tempo e talvez ela seja mais custosa. E as transformações que você vai fazer podem também ser mais volumosas. Então, se você vai ali trocar o piso do banheiro ou ainda vai reformar toda a marcenaria do seu quarto, vai colocar um forro de gesso para poder substituir a iluminação, percebe a diferença de uma repaginada para uma reforma? Então, nesse vídeo, nós vamos abordar esse nível de reforma. Essa intervenção que é um pouquinho maior, mas que ela não é tão grande a ponto de ser uma ampliação ou uma construção. Então, com relação ao nível de reforma que você deseja, acho que aqui já ficou claro, né? Então, nesse caso, caso você ainda esteja com dúvida, faça uma listinha. Coloque no papel tudo o que você quer mudar no seu cômodo. Então, vai listando. Eu quero trocar meu piso, eu quero uma cama nova, eu quero mais tomadas, vou comprar um jogo de almofadas novas. Assim, você vai entendendo melhor tudo o que você precisa e qual o nível de trabalho e de mudança que você vai ter. Outros 2 pontos que você precisa pensar. Minha casa é nova ou minha casa é mais antiga? Essa pergunta é importante porque dependendo da idade da sua casa, pode ser que você encontre alguns itens que já estão fora de norma e muito ultrapassados. Um exemplo super comum é a parte da fiação, porque antigamente eram utilizados fios rígidos para fazer a alimentação dos pontos elétricos e também disjuntores que não estão mais em norma hoje em dia. E às vezes vai ser interessante você realizar a atualização desse sistema para garantir a segurança. Afinal, hoje em dia a gente tem muitos mais aparelhos elétricos ligados à rede. E caso a sua casa seja nova, a princípio essas partes elas já devem estar ali mais atualizadas dentro da norma. Então você não teria que ter essa preocupação com esse tipo de gasto. O segundo ponto é em relação a onde você mora. É casa ou apartamento? Isso faz uma grande diferença. Afinal, em apartamentos, para você conseguir realizar uma reforma, você vai precisar muitas vezes passar pela aprovação do condomínio. Além da liberação de material, horários demarcados de trabalho, tudo isso vai ter que ser feito dentro do que foi definido em assembleia para que nenhum vizinho se sinta incomodado. Além disso, a gente tem um ponto que muita gente esquece. O seu apartamento fica em qual andar? Se ele não for no primeiro, você vai precisar ali das escadas ou do elevador para conseguir subir os materiais dessa reforma. E aí, os materiais dessa reforma passam nesses espaços? Ou você vai precisar içar algo? E isso vai valer para quem mora em sobrados também. De alguma forma, esses materiais vão ter que chegar ali no segundo pavimento. E só para deixar claro, em ambos os casos, você vai precisar ter profissionais qualificados te ajudando tanto no projeto
quanto na obra da reforma. Agora, outro ponto super essencial que você vai ter que ter em mente. Aonde você vai morar enquanto a sua casa estiver reformando? Você vai continuar morando nela ou você vai alugar um espaço para ficar durante o tempo de obra? É super importante você já pensar nisso. Dessa forma, se você for ficar morando no local, pode pedir ajuda ali para o profissional que vai estar te auxiliando na reforma para programar um calendário que permita que você tenha alguns cômodos que possam ser utilizados durante esse período. Ou caso você opte por alugar um espaço, esse profissional vai te ajudar a criar um cronograma para os fornecedores. E ele vai, em obra, buscar seguir esse cronograma fielmente para sua reforma terminar o quanto antes. E eu digo fielmente porque a gente sabe que obra sempre dá um pepininho aqui ou um pepininho ali e vai que acaba trazendo alguns dias. Mas se você tem uma equipe de bons profissionais para te apoiar, esses problemas vão ser resolvidos mais rapidamente do que se você fosse tentar resolver sozinho. E às vezes você pode acabar achando esse serviço caro, mas você ganha muita agilidade, tempo e gasta menos. Ou seja, é um investimento que vale muito a pena no final. E outra coisa, nesses cronogramas, o profissional ele já vai te dar ali um passo a passo da reforma. Vai colocar qual item precisa vir antes, qual item tem que ser depois, quais etapas você ainda tem que passar, e isso vai te ajudar também com o planejamento financeiro. Afinal, você vai ter uma ideia melhor de quando você precisa comprar determinado item, pagar determinado fornecedor, e isso na obra é super importante. Afinal, tudo vai ser feito em etapas. E só para ilustrar aqui como é importante você seguir essa etapa que o profissional vai te passar, eu tenho uma historinha para te contar. Quando eu trabalhava em construtora, eu aprendi com o pessoal que a gente deve fazer a finalização de pintura em 2 etapas. Então a gente vai dar uma mão de tinta nas paredes, aí a gente vai montar toda a nossa marcenaria, montar o nosso mobiliário que é fixo, e depois desse mobiliário montado, a gente vai finalizar efetivamente a pintura. Por quê? O que acontece? Às vezes o marceneiro vai montar, tem uma paredinha ali um pouco torta, ele vai bater sem querer com a marcenaria, vai acabar dando uma arranhadinha, e daí essas arranhadinhas o pintor conserta posteriormente. Porque imagine se você finalizar toda a pintura do seu apartamento, aí o marceneiro vier e dar uma batidinha, daí vai acabar que você vai gastar mais material, você vai gastar mais dinheiro e você vai gastar mais tempo. Então, por isso que é importante você seguir essas etapas e por isso que é importante você ter um profissional para te ajudar nessas etapas. E outro item que completa o que acabamos de te passar é: sua casa é grande ou sua casa é pequena? Afinal, isso vai fazer toda a diferença. Porque se ela for uma casa grande, talvez seja mais fácil de você ficar nela durante a reforma. Se ela for pequena, talvez seja ali um pouquinho mais complicado. Isso aconteceu com um casal de clientes nossos. Eles moravam em um estúdio, então o que eles fizeram? Eles alugaram um estúdio no andar de cima para reformar o deles, então eles passaram a reforma inteira morando no andar superior e ainda conseguiam fazer aquelas visitinhas diárias durante a obra. E ainda, você vai reformar a sua casa gigantesca de uma vez só? O planejamento financeiro para o dinheiro não acabar ali no meio vai ter que ser maior ainda. Afinal, qualquer errinho de cálculo pode aumentar muito a sua conta. E falando em planejamento financeiro, talvez esse seja um dos pontos mais importantes que você tem que ter antes de começar a sua reforma. Tem ali um valor realista. Não adianta você querer reformar de cima a baixo todos os 5 cômodos da sua casa e ter R$3.000 para fazer tudo isso. E outra coisa, sempre coloque uma margem de segurança, o famoso coeficiente de cagaço, para possíveis problemas durante a sua reforma. E também tenha em mente que, sim, você pode se empolgar. Em alguns vídeos aqui, eu e a Amanda, a gente sempre dá algumas dicas de onde você pode economizar. E às vezes pode parecer que você economiza pouca coisa. Como, por exemplo, você colocar ali um acabamento mais simples no registro que vai ficar escondido embaixo da pia. Você colocar um acabamento mais simples nos espelhinhos de tomada que vão ficar escondidos dentro do armário. Mas você vai economizando ali 20, 30 reais, no final vai fazer diferença. E é justamente porque na hora da empolgação, você vai fazer ao contrário. Você vai estar olhando ali aquele vaso lindo, maravilhoso, que custa só 50 reais a mais do que o vaso que a gente mostrou pra você. E você vai querer aproveitar. Afinal, quando é que você vai comprar outro vaso para decorar sua sala lindo como aquele? E aí que mora o perigo. Você vai gastar em um item, depois você vai gastar em outro item. E gastar um pouquinho não mexe no orçamento. Mas 30 reais aqui, 50 ali, 100 lá, no final ele vai fazer diferença sim. E bem, acho que você já notou que aqui a palavra-chave para uma boa reforma é organização e planejamento.
Contando com bons profissionais da área de projeto para te ajudar a fazer boas escolhas de materiais e de disposição de mobiliários, e além da combinação entre eles, é essencial que você tenha também os profissionais para te ajudar na hora da reforma com o planejamento financeiro e o cronograma de obras. Então, se você está pensando em reformar a sua casa ou descobriu que na verdade quer apenas dar uma repaginada, não deixe de entrar em contato com a gente. É realmente muito comum as pessoas terem dúvidas de como reformar a casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo sobre os 7 erros da cozinha que você não pode cometer na sua casa.